Olá, turma do oitavo. Vamos lá, pessoal, tirar as dúvidas aqui, fazer as correções necessárias aí, né? Então vocês vão assistir o vídeo e corrigir seus exercícios. Então aí tratando sobre eletricidade e magnetismo. A correção aí de exercícios da página 127 e 131, gente. Primeira questão, identifique as afirmações incorretas e corrija-as no caderno, né? Então, item A, corpos com cargas elétricas iguais se atraem e corpos com cargas opostas se repelem. Será que essa afirmativa aí é verdadeira ou é falsa? Bom, então a resposta, gente, ela é falsa, viu? Porque corpos com cargas elétricas iguais se repelem, né? Se repelem. Se você aproximar dois ímãs com as polaridades iguais, né? Norte e norte, por exemplo, se repelem. Ou então sul e sul. Porque você sabe que todos os ímãs ele tem duas polaridades, norte e sul. Quando você encosta um ímã no outro que aproxima as polaridades iguais, então eles se repelem. Repelem quer dizer se afastam um do outro. E corpos com cargas elétricas diferentes se atraem, certo? Norte e sul, por exemplo, se atraem. No item B, o núcleo atômico tem carga positiva devido à presença de nêutrons. Então, a resposta aí é falsa. Corrigindo o item B, o núcleo atômico ele tem carga positiva devido à presença de prótons e não de nêutrons. Tá certo? Vamos para o item C. Somente as cargas negativas se movem de um corpo para outro. Bom, essa afirmação está correta, viu? Somente as cargas negativas se movem de um corpo para outro. Verdade. Que é assunto que a gente viu, né? Sobre prótons e nêutrons aí. Bom, item D. A corrente elétrica flui melhor em materiais isolantes. E aí? A resposta está errada. A corrente elétrica ela flui melhor em materiais condutores, certo? Claro, materiais isolantes, o nome já está dizendo, é para isolar, é para evitar que a corrente elétrica possa fluir, né? Possa passar. Item E, pilhas e baterias produzem corrente contínua. Verdade. Então, as pilhas e baterias produzem corrente contínua, certo? Então, a corrente contínua é aquela corrente que fica passando de um polo para outro, direto, gente. Né? Uma bateria, uma pilha, por exemplo, ela tem um polo negativo e o polo positivo. Então, se você ligar ela a uma lâmpada, por exemplo, então ela fica com a corrente contínua aí, passando de uma polaridade para outra, direto. Bom, e no item F, a tensão elétrica é medida em watts. Então isso aqui é mais um erro, né, gente? A tensão elétrica é essa carga que você tem de energia em casa na tomada, ela não é medida em watts, ela é medida em volts, certo? A tensão elétrica é medida em volts. Watts, que vocês até estudaram, watts é a potência dos aparelhos, certo? E volts é a tensão elétrica, tá ok? Vamos para a próxima questão. Então corrija aí direitinho, botando as respostas certinho, que depois eu vou olhar as postagens de vocês, se estão de acordo com isso aí.
Questão 2. Os fios e cabos utilizados para fazer a instalação elétrica de uma casa são feitos de um metal, geralmente cobre, e revestidos por plástico. Por que são usados esses materiais? Então, pessoal, os metais eles são bons condutores de eletricidade, então facilitando a passagem de corrente elétrica. Então, o plástico pode ser um isolante elétrico, reveste os fios das instalações elétricas para proteção contra choques e curtos-circuitos. Então, gente, é necessário realmente que os fios sejam encapados, né? E é por isso que ele tem aquele plástico lá ou aquela borracha, exatamente para que quando você toque no fio encapado, você não leve um choque, né? Exatamente para isso. Questão 3. Analise o circuito elétrico representado a seguir. Então você tem aí o circuito elétrico, né? Então, aqui a pilha, aqui um interruptor, que é a chave onde você vai ligar para que a corrente passe, né? Ou abrir aqui para que a corrente seja interrompida. E aqui nesse outro mostra o interruptor aberto, aberto. Então aqui vem o questionamento. Quando o interruptor é fechado, a lâmpada acende, como você pode ver aqui. Quando é aberto, nesse caso, a lâmpada apaga. Como o interruptor permite isso? Bom, então, gente, os contatos do interruptor são feitos de material condutor elétrico. Quando o interruptor é fechado, ele permite que a corrente elétrica flua de um polo a outro do gerador, que é o circuito fechado, né? Quando é aberto, essa conexão deixa de existir. Circuito aberto, que nesse caso aqui. Então, se eu abro aqui o interruptor, então não tem passagem de corrente elétrica. Então é o que acontece nas nossas casas, pessoal. Aquele interruptorzinho que você aperta para acender ou apagar a lâmpada, tem essa função aqui, viu? Como mostra aqui, ó. Ele fecha ou ele abre. Questão 4. Em grupos, pesquisem em livros ou na internet sobre curto-circuito. Procurem saber o que é um curto-circuito, como ele ocorre, que riscos ele oferece, como evitar curtos-circuitos, né? Então, reúnam as informações obtidas e elaborem um folheto informativo que possa ser distribuído para outras turmas, alertando sobre os riscos dos curtos-circuitos e como evitá-los. Bom, então eu trouxe aqui uma resposta para vocês, ajudando. Um curto-circuito ocorre quando dois terminais de um gerador são conectados entre si diretamente por um condutor, sem passar por nenhum dispositivo. Então, nessa situação, a intensidade da corrente elétrica no condutor aumenta muito, podendo produzir muito calor e faíscas, né? Então, nas instalações residenciais, um curto-circuito pode queimar os aparelhos eletrônicos ou mesmo iniciar um incêndio. Para evitar esse problema, a fiação elétrica deve ser mantida em bom estado de conservação, sendo trocada quando necessário. Também é importante tomar um cuidado ao fazer emendas em fios elétricos e evitar conectar diversos aparelhos em uma única tomada. Então, seguir as instruções apresentadas nos manuais dos aparelhos elétricos também é uma medida de segurança.
Então, gente, é isso. Quando você tem... Então, o que acontece é isso aqui. Você tem, por exemplo, dois fios, né? E nesses fios, por exemplo, aqui o positivo e o negativo. Se nesses fios você fizer com que ele encoste, ele consiga desencapar, né? E você encoste um fio no outro, digamos que aqui ele está ligado a uma bateria, por exemplo, certo? Onde eu tenho aqui um polo positivo e um polo negativo. Digamos que aqui esteja a polaridade positiva e aqui a polaridade negativa. Bom, aí você ligou o fio aqui, né? Ligou o outro aqui. Esses dois fios, quando encostados, né, de repente, por algum motivo, você encostou o fio, ó, pronto. Quando você encostou o fio aqui, tá aqui, bem aqui, já houve o chamado curto-circuito, certo? Curto-circuito. Por quê? Porque ele encostou aqui. Logo vai acontecer aqui também faíscas, né? Isso correndo uma grande chance aqui de incêndios, pessoal. Então é isso que acontece. Então, curto-circuito não está dizendo, encurtou aqui, ó. O circuito, ele não passou, não está indo mais pelos dois fios. Ele encurtou bem aqui, tá certo? Então é isso que acontece muitas vezes nas nossas casas também. Ou então, quando você, numa tomada, você liga, né, que diversos aparelhos numa tomada, você coloca um T, né, por exemplo. E às vezes aquele T não é suficiente, você ainda coloca um outro T junto a um outro T. Aí você passa a ligar muitos aparelhos. Liga a TV, liga a geladeira, liga um ferro elétrico, liga um liquidificador. Então isso vai superaquecer essa tomada, né? Vai aquecer até correr um risco aí de um incêndio. Então é o que ocorre é isso, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão, que da página 131 agora. Que tipos de objetos um ímã é capaz de atrair? Então, objetos feitos de materiais ferromagnéticos, né? Tipo pedaços de ferro, né, gente? O ímã só atrai objetos ferromagnéticos que contenha ferro. Por exemplo, o alumínio você não consegue atrair com um pedaço de ímã, né? Com um ímã. 2. Sendo a agulha da bússola um ímã, que polo o seu aponta para próximo do polo norte geográfico? Explique sua resposta. Então, como o polo norte geográfico é próximo ao polo sul magnético, então o polo norte da agulha da bússola ela aponta aproximadamente para o polo norte geográfico, certo? Então, quando você tem uma bússola, gente, ele faz realmente essa orientação da agulha, ela apontando norte e sul,
para aí sim você possa se orientar e saber para onde é que fica o norte, para onde é que fica o sul, né? Questão 3. O que é imantação? Em que materiais ele pode ocorrer? Então, imantação é a aquisição de propriedades magnéticas e pode ocorrer, certo, em materiais ferromagnéticos, quando estes são aproximados de um ímã. Em tese, qualquer material pode ser imantado. No entanto, isso é fácil de ocorrer para os materiais ferromagnéticos, compostos por ferro e níquel. Algumas ligas metálicas também podem ser imantadas facilmente, certo? Então, imantar, gente, em poucas palavras aqui, é você pegar, por exemplo, você pega uma chave de fenda e quer que ela fique com características de um ímã, né? A gente chama azogada. Então você esfrega bastante aquela chave no ímã, que ela vai ganhar as características ali de um ímã. É tanto que você, quando aproxima ou a chave de fenda num parafuso, ele já atrai. Então isso é imantar um objeto, certo? 4. Imagine que você tenha encontrado um ímã como o da fotografia aí, né? E que não tem nenhuma indicação nos polos. Não tem nenhuma indicação nos polos. Não diz quem é norte, não diz quem é sul, certo? Como você faria para descobrir qual é o polo norte e qual é o polo sul? Bom, então, algumas possibilidades. Então, o que você iria fazer? Aproximá-lo de um ímã, né? Aproximar de um outro ímã, cujos polos são conhecidos, e avaliar a repulsão ou atração. Verificar o alinhamento da agulha de uma bússola próximo ao ímã também. Pendurar o ímã e verificar seu alinhamento com os polos, desde que se conheça as direções cardeais no local. Então, gente, só um outro ímã que vai ajudar, né? Ou então, como diz aqui, pendurar ele e ver se ele se orienta mais para um lado ou para outro, para que a gente possa ter uma noção de quem é norte e de quem é sul aí nesse caso. Quinta questão, leia o texto a seguir e faça o que se pede. As tartarugas marinhas usam os campos magnéticos da Terra para voltar ao local onde nasceram décadas antes, de acordo com um novo estudo que usou a genética das tartarugas amarelas para investigar suas viagens. Depois de nadar durante anos numa imensa trajetória que começa no local de desova, na Carolina do Norte e Flórida, e chega até o norte da África, as tartarugas encontram o caminho de volta até praias localizadas a 60 km ou 80 km de distância de onde nasceram. O estudo indica que as tartarugas aprenderam a identificar a impressão magnética única de sua praia natal por meio de algo chamado assinatura geomagnética. Bom, assim como as tartarugas, muitos outros animais são capazes de se orientar pelo campo magnético da Terra. Em duplas, pesquisem um exemplo e apresentem para a turma. Informe a espécie e a importância do campo magnético para ela. Então, eu anotei aqui, gente, para vocês o seguinte. Pesquisas já demonstraram que uma grande variedade de animais tem a capacidade de se orientar pelo campo magnético da Terra, desde insetos até baleias, né? E tem mais aqui, ó. Animais como tartarugas, pássaros, borboletas e até vermes
possui senso de direção baseado no próprio planeta. Então, eles têm a capacidade de sentir a direção e força do campo magnético terrestre. Bom, então veja aí, né, gente, o quanto alguns animais eles têm essa capacidade pelo campo magnético terrestre, ou seja, da polaridade norte e sul, até de se orientar na Terra. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Então, faça aí suas devidas correções direitinho, anote para fazer a postagem aí no grupo de estudo, tá bom? Então, ficamos por aqui, até a próxima, gente.